Agora eu pergunto, onde está você, iFood? Eu vou fazer uma paráfrase ao saudoso Rivailde Ovídio, que ficava enchendo o saco do maior governador que São Paulo já teve. Onde está você, Franco Montoro? E agora eu vou dizer, onde está você, iFood? Cadê você? Cadê a sua consciência social? Não é possível conciliar sem subir o preço, você diminuir sua margem de lucro, sem transferir ao consumidor a abusividade da sua atividade? E esses motoentregadores, eles não têm o mesmo direito que os motoristas de aplicativo? Tem muito mais necessidade. Querido Wilson Pedroso, nosso querido Wilsinho, o presidente Lula, Wilsinho, e o ministro Luiz Marinho, a meu ver, corretamente, aqui é o seguinte, aponto o dedo e falo o que eu acho. Se eu acho que está certo, eu falo que está certo. Se eu acho que está errado, eu falo que está errado. O ministro Luiz Marinho e o Lula cobraram a participação do iFood na mesa de negociação com o governo para instituir novas regras de trabalho para os entregadores. Lula chegou a dizer o seguinte, abre aspas, vamos encher tanto o saco que o iFood vai ter que negociar, abre aspas. Já Marinho afirmou que os entregadores, esses que sofrem tanto, talvez seja a categoria mais sofrida entre as que trabalham em aplicativo. O querido Leandro Ferreira, estou tentando achar aqui. Parece que eu estou concordando com você. Eu estou irritado com isso. Eu não queria concordar. Mas eu não tenho como dizer o contrário. Foi bom. Quem está nos assistindo e que é uma boa audiência, que tem consciência social, sabe o que nós estamos falando. Como é que essa empresa, esse iFood, quer ter essas margens de lucro absurdas e não quer ter atenção para com esses jovens motoentregadores que se arriscam no dia a dia? Sem eles, São Paulo pararia, o Brasil pararia. Mas em São Paulo, então, isso é um serviço que se espalhou de uma maneira absurda. Você sabe que quando existem falsos entregadores que aplicam golpe no consumidor, ele vai entregar a sua comida lá, e aí ele diz, deixa a dona aqui, eu preencho para a senhora, tá colocando um valor maior na maquininha do cartão, ele põe um 0 a mais e a pessoa não percebe. Você sabe quando eles vão iluminar porque está escuro, você fazer o cartão, ele está filmando e fotografando a tua senha. Esses que são bandidos marginais, que não são os motoentregadores, mas que usam a bandeira do iFood, o iFood não queria indenizar as famílias. Quando eu estava no Procon, nós fomos para cima do iFood, multa pesada. Lucro é bom, lucro é o que move a atividade empresarial. Quem fala em mais-valia é Marx. O lucro é o que move a atividade empresarial. Agora, lucro egoístico, desmedido, às custas da tragédia humana, esse tem que ser coibido. Como coibindo os sistemas de abuso no sistema capitalista, com o qual eu concordo. Leandro, você não vai falar agora, porque quem pediu é o Wilson Pedroso. Você está babando para falar, destilar o seu veneno keynesiano. Mas eu quero antes ouvir o Wilson Pedroso. Posso só fazer uma ponderação? Antes que nos digam, Capês, que desse jeito o iFood vai embora do Brasil, o iFood é brasileiro, tá? Ele não tem outro lugar para ir que não seja o Brasil. Então essa narrativa não cola, só para ponderar isso. Fez bem, e vou falar, dá tanto lucro que se você sair, entra outro no lugar, viu? Wilson Pedroso. Então, essa discussão trabalhista não é só aqui no Brasil. O próprio iFood colocou no site dele que onde tem gerado discussão jurídica de forma trabalhista, né? No Brasil, no Reino Unido, desde 2021, a Suprema Corte do Reino Unido já reconheceu 2 profissionais da plataforma de trabalhos digitais, na Califórnia e na União Europeia. Bom, os aplicativos são uma nova modalidade de economia que a gente vem conhecendo ao longo dos últimos 5 ou 10 anos. E é uma nova forma de regular, porque principalmente o iFood, onde que o iFood cresceu? Na época da Covid, onde todo mundo não podia sair de casa e eles acabavam nos
nos atendendo numa época de crise que eles, além de correr o risco da rua, de estar de moto, na chuva, essas coisas, corriam o risco também de pegar Covid, porque eles acabavam tendo aquele contato que muitas vezes o governo pedia para você não fazer, que era o famoso fique em casa. Agora, nesse novo patamar, não dá para achar leis trabalhistas ou tratar de forma trabalhista como foi na época de Getúlio Vargas. Nós temos que encontrar mecanismos mais modernos. Vou dar um exemplo para o Uber. Tanto se fala na previdência inchada do país, que não suporta mais gente, porque não cria um mecanismo de previdência privada para esses motoristas de Uber? Porque, inclusive, muitos deles não querem ter relação trabalhista, porque diferente do iFood, que muitas vezes é o ganha-pão principal daquele jovem motoqueiro que passa muitas vezes a madrugada na rua, o Uber é um complemento de renda. A partir do momento que ele tiver obrigações trabalhistas, muitas vezes ele não vai poder trabalhar lá porque ele já está trabalhando em outro lugar. Ele usa o carro e complementa a sua renda aos finais de semana, à noite. Ele fica localizando dias de shows, fica ali na região do Palmeiras, fica na região do Morumbi. Quando tem um grande jogo lá no Coringão, fica lá na região do Corinthians, no saudoso Corinthians. Um abraço, Coringão. É assim que funciona. Ou seja, querem tratar os novos aplicativos e as novas experiências econômicas com leis trabalhistas da época de Getúlio Vargas, da época do sindicalismo, lá de trás. Tem que tratar com modernidade, como é o próprio aplicativo. Na época que criaram a legislação trabalhista, eu acho que não tinha nem TV, mas com certeza não tinha celular, não tinha aplicativo. E eram épocas diferentes. Hoje o mundo é moderno, é dinâmico. Você vai criar lei trabalhista para o iFood, daqui a pouco já virou outra coisa, já não é mais moto, é bicicleta, é veículo, já tem moto eletrônica. Então, eu acho que as pessoas têm que parar de pensar no atraso e pensar no futuro. Muito bem. Leandro Ferreira, na época da pandemia, os motoentregadores estavam ali se arriscando a pegar Covid, entregando remédios, entregando alimentos. Eu sei porque eu também estava na rua trabalhando, porque não podia me omitir na defesa do consumidor. Agora, tá certo, eu não vou falar da Uber não, já que a Uber concorda com o governo, eu ia meter o pau na Uber. Mas já que ela concorda com esse projeto, que eu acho um projeto correto, porque as pessoas têm que ter mínimos direitos e garantias, mesmo sendo autônomos. Autônomo quer dizer também que está isolado no mundo. Agora, nós temos que cobrar o iFood. Nós temos que cobrar o iFood, que egoisticamente se recusa a sentar na mesa para negociar melhores condições para esses meninos motoentregadores. Você tem que fazer, às vezes, 20, 30 entregas. Mais até, e aí você vê ele passando por a gente, você está dirigindo, você fica até nervoso, irritado, mas eu passei a ter um grande grau de compreensão com esses jovens, que merecem sim, e nós vamos fazer aqui uma campanha para que eles também tenham os mesmos direitos do que motoristas de aplicativo, porque eles precisam até mais, Leandro Ferreira. Olha, Capês, foi bom que a gente entrou nesse tema e temos aqui bastante acordo entre nós, no sentido de proteger esse trabalhador. E acho muito importante, né, seja o motorista de táxi, seja o motorista de Uber, geralmente eles estão escutando a Jovem Pan. Então esse tema interessa para quem está nos escutando agora. Eu pego o Uber, eu pego o táxi, prefiro a minha bicicleta, mas quando eu pego a discussão, muitas vezes sim, a discussão que está tendo na Jovem Pan. E esse projeto de lei, aqui, Wilsinho, diz o seguinte... vai ter o trabalhador contribuindo, sim, 7,5%, mas a maior parte da contribuição é da empresa, é 20%. Né? E é para a Previdência Pública, 280 milhões de reais por mês para a Previdência Pública. Como registra um trabalhador desse se ele está fazendo complemento de renda? É complemento de renda. Se ele está fazendo complemento de renda, ele pode pagar duas previdências? Todo trabalhador pode acertar isso
conforme a sua necessidade. Né? Todo trabalhador. Se você tem 2 fontes de renda, você paga, uma retida na fonte, outra não é. Depois vai pagar também no imposto de renda. Mas a empresa é que vai pagar 20% do custo disso, o trabalhador 7,5%. Mas é 7,5% para poder ter auxílio-doença, para poder ter auxílio maternidade, no caso das mães. Capês, muitas vezes as mulheres que precisam ir para o aplicativo vão para o Uber, porque para a moto é muito mais, puxado, tem quem faça, mas bem lembrado. Mas a mulher geralmente está no Uber, né? Auxílio maternidade, né? Licença maternidade, previdência, auxílio doença, essas coisas você, motorista de Uber que está ouvindo agora, dirigindo, você vai passar a ter graças a esse projeto quando ele for, a gente espera, né, Ricardo, que não seja com muita morosidade quando ele for aprovado no Congresso. Agora, se defender auxílio-doença, se defender previdência, se defender licença maternidade é coisa de socialista, como disse o Capês que eu sou, então eu sou um socialista. Espero que você aí na rua seja também, né? Porque defender o socialismo é defender um direito mínimo do trabalhador, né? Eu acho que esse processo que a gente está vivendo, que é chamado hoje em dia de uberização, né? Que é a economia do bico, ele é o processo máximo de extração de mais-valia. Ele é a alienação do trabalho em seu maior nível, né? A gente fala lá, o Marx fala da extração de mais-valia, extrair valor, a maior parte do que produz fica com o capitalista. Isso na linha de produção. Imagina no aplicativo. O aplicativo compara a tarifa que você paga no Uber com o que... Pergunta para o motorista o que ele está recebendo. O que sobra é mais-valia, sim. É alienação do trabalho, é alienação do homem pelo homem. A gente não tem que se enfrentar esse capitalismo informacional que a gente vive para garantir que maior parte do valor produzido fique com aqueles que os produzam, que é o trabalhador. E é você que está no Uber, é você que está no iFood, e a gente tem que sim avançar nessa direção. Acho que o país dá um exemplo para o resto do mundo, e eu espero, como o Capês aqui, que a iFood, se continuar fugindo, uma hora vai ser pega pelo projeto de lei que vai tramitar sem eles, né? Vai chegar neles também, vai chegar por meio da justiça, vai chegar por meio do parlamento, e a gente vai precisar garantir direitos para esses trabalhadores, tais como todo trabalhador tem direito de ter. Deixar claro que eu tenho concordância, quando ele fala de mais-valia, começa a ressuscitar Marx, aí me assusta um pouco, porque eu acredito que quem empreende tem direito ao lucro. Eu sou um social-democrata. Eu concordo, tem que ter lucro. Tem que ter lucro. Então pronto, eu sou um social... você também concorda comigo. Eu sou um social-democrata. Eu acredito nos benefícios trazidos pelo crescimento econômico do capitalismo, da desregulamentação do Estado mais observador, não interferindo na economia, mas tem que coibir alguns abusos que surgem da distorção do sistema. E esse é um abuso. E se o iFood não quer sentar na mesa para conversar, se o iFood não tem consideração pelos meninos motoentregadores que se arriscam diariamente para ganhar sem qualquer garantia do seu futuro, o governo tem que impor goela abaixo. Porque para essas coisas tem que ter. E o Congresso Nacional gosta dos 60 bilhões, não gosta? De emendas parlamentares? Não é bom isso aqui? Faça a sua função. Por que vocês ainda não fizeram uma lei regulamentando melhor a questão do porte de droga para uso próprio antes que o judiciário assuma a sua posição? Quando é que vocês vão regular a autonomia com direitos mínimos? É isso que nós estamos aguardando.